Ixi, acho que entrei um pouquinho atrasado de novo. São 22 horas e 33 minutos deste domingo. E agora eu vou ter que ser breve, porque você está cansado, né? Você já foi para a sua igreja, já cultuou a Deus, né? Você agora já está com a sua família em casa e você precisa dormir, você precisa descansar. Esse é o quarto vídeo na continuação sobre dízimo, ou macer em hebraico. Você precisa pagar esse dízimo para Deus? Sim ou não? O que você acha? Você precisa pagar esse dízimo para Deus? Você acredita que dando esse dinheiro na igreja ele vai diretamente para Deus? O que você acha disso? Você, como cristão da Igreja Católica, você como protestante, como evangélico, você tem a obrigação bíblica, é uma ordem divina para você dar dinheiro lá na igreja? Vamos falar sobre isso um pouco? Nós começamos essa live de hoje, durante o dia, né? Nós falamos bastante sobre a origem do dízimo, que não veio do céu, não veio de Deus. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba disso. Abraão já trazia esse costume, ou esse ritual, não é? Tanto religioso quanto protocolar, porque Abraão era um homem extremamente rico, milionário Abraão era, não é? E no tempo de Abraão já existia grana e já existia dinheiro, beleza? Isso é papo furado de que naquele tempo não tinha dinheiro, e é por isso que Deus pedia os frutos da terra, o macer, né? E as ofertas voluntárias, as ofertas de manjares, bem como também as ofertas de corban, as ofertas de sacrifício, etc. Muitos vão dizer para você que é porque não tinha dinheiro, mas tinha dinheiro porque hoje, na live anterior, eu provei para você que o Abraão, ele, para enterrar a sua esposa Sara, assim que ela morre, ele precisava de um campo. E ele achou um lugar muito bonito, chamado Campo de Macpela, para poder enterrar Sara. E o preço, o valor desse campo, não era barato não, tá? Se bem que o Efron quis dar para ele ali de graça, porque Abraão era um príncipe, era um homem muito importante, era um homem de alta patente, né? E Abraão tinha muita grana. E Abraão falou, não, eu não quero, eu quero pagar, eu acho melhor pagar. E aí o Efron falou assim, tá bom, você quer pagar? Então paga aí 400 peças de ciclo, ou 400 ciclos de prata. Se você pegar o peso do ciclo por grama, né, 11,3, hoje em dia 11,3, pegar esse preço, né, e se você pegar a grama 11,3, um ciclo, que é uma peça só, uma cuiazinha assim amassada, um monte de, como se fosse moeda gigante, tudo amassada assim, sabe, de prata. Isso prata, tá? Sairia por aí 400 ciclos, né? Se você multiplicar por 4,4 kg de prata, teria aí um valor de R$4, se você multiplicar por 4,5 kg só de prata, ó, daria 18 mil reais nos dias de hoje a prata pura. E no dólar daria 3.200 reais. Isso o ciclo de prata, porque se for de ouro, aí sobe para 350 a grama. Olha só como que é, como que valoriza, né? E aí se multiplica o quilo lá, a quilograma, R$3,95, ou, vamos supor, 700 dólares, 3.955 reais. Pra você ter uma ideia. Essas são as questões do dinheiro no tempo bíblico, né? Que não havia dinheiro. Havia dinheiro sim. Como eu disse na outra live, o Davi, ele comprou um terreno para poder fazer um sacrifício, um holocausto lá de bois a Deus. E ele pagou nesse terreno, sabe quanto? Isso está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. O Davi paga lá o ciclo, 600 ciclos. 600 ciclos de ouro. A grama 11,3, não é?
R$ 6,78 ou 6,78 kg de ouro, daria hoje, sabe quanto isso? Em ouro? R$ 2.400.000 ou R$ 440.000. Então, a galera lá atrás não era pobre, andarilha, com roupas rasgadas, fedendo, não. Eles tinham muita grana, assim, muito dinheiro rolava. Sempre rolou muito dinheiro. O tal do Ramã, aquele persa, né? O Ramã que quis, na verdade, matar todos os judeus, no caso da Esther, tal, aquela coisa, essa história que você já conhece. Sabe quanto que o Ramã pagou para eliminar todos os judeus ali do Império Persa, no tempo dele? Lembra do capitão Ramã? O capitão Ramã, para você ter uma ideia, ele pagou 10.000 talentos. 10.000 talentos. Convertendo isso para os dias atuais, ele pagou, sabe quanto? 10.000 talentos? Ele pagou 4 bilhões de dólares para exterminar todos os judeus ali. Você está vendo como que o dinheiro sempre teve na Bíblia? Entretanto, porém, no templo, não é? Que nós vamos falar agora, quando é que o dinheiro entrou lá? Como que o dinheiro começou a fazer parte do templo de Israel? Muito bem. O nosso tempo Vamos para o texto, que é melhor. Vamos para o livro mais famoso do mundo, que todos os pastores que gostam da teologia da prosperidade gostam de pregar, que é o livro de Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10. Ok? Então, o livro de Malaquias 3:10, o que ele vai nos ensinar lá? O que a gente pode ver no livro de Malaquias 3:10? Deixa eu achar aqui no meu notebook, que está mais fácil. Aqui, ó. Malaquias 3:10. Olha só que legal. Malaquias 3:10, a gente vai ver o seguinte. A gente vai ver a seguinte mensagem no livro de Malaquias 3:10. Acho que eu vou tirar daqui, para mim fica melhor. Eu só coloco lá de volta, né? Aqui no meu livro de Malaquias 3:10, está escrito assim: Reviu et calma et cal ramasser, reviu et cal ramasser el beit, Chautzar Adonai, Teref Beivtil, Uveganonil, Nabazot Amar, Adonai Tsevaot Elon, Efetach, Lachen et Arubot, Hamashain, ou Hashamain, Havarikot, Lachen Bercha. Então, eu acabei de ler para você Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Esse daqui é o versículo bem mais divulgado, mais difundido, né, pelo sistema religioso, justamente para você ficar na mão deles. Mas antes desse versículo, tem o versículo 9 de Malaquias 3:9. Ou esse não pode faltar. Esse aqui é o mais poderoso também. É o 9 e o 10, que eles vão sempre destacar, né? Que vai dizer exatamente assim: Bamera aten nearin vi uti aten kovein chagoi kulor. Ou seja, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Mas que nação é essa que o Eterno, que Deus está se dirigindo, está falando? É os Estados Unidos? É o Brasil? É o Japão? É a Alemanha? É a França? É Roma? É a Grécia? É o Egito? É a Síria? É o Iraque? Que nação é essa? Que povo é esse? Esse livro de Malaquias foi escrito em 500 e pouco, antes de Cristo, né? Bem no finalzinho, ali,
quando o profeta Neemias vem construir o templo, os muros do templo e tal, e onde Israel fica 400 anos, segundo os especialistas, sem comunicação com o Eterno, sem comunicação com Deus. 400 anos, 4 séculos, sem contato com o divino, com a divindade, com a entidade, com Deus. Não tem profecia, não tem manifestação, não tem fenômeno, não tem luz, não tem anjinho, não tem nada, não tem profeta, nada, nenhum recado do céu para o povo de Israel durante 400 anos. Por que será que Deus ignorou esse tempo todo, 4 séculos, 400 anos com Israel? E durante esses 400 anos com Israel, veja a lambança que fizeram com o sagrado em Jerusalém. Então, antes de você começar a me criticar e a querer fazer um anacronismo, pegar um texto, né, de 500 anos antes de Jesus vir ao mundo, que é o último livro da Bíblia, o Malaquias, você precisa, né, ensinar para o povo da sua igreja, desde o versículo 1 até o último versículo do livro de Malaquias, tá bom? E é o que nós vamos fazer agora, aqui, rapidinho, né, antes de você ir para a sua caminha, dormir, né? Essa profecia escatológica, muitos vão apontar, vão crer que ela está falando do Messias, de Yeshua, está falando de Jesus, tá bom? Então, veja só. Está escrito assim, Malaquias 3:1. Hineni soleach maleachin, ufinar derech lefanai, ופתאום יבול אל חי כהלול, אל חיל חלול האדון, אשר אתן מבקשין ומלאך חבריתי אשר אתן חפצין, רנבח אמר אדוני את צבאות. Versículo 1 do livro de Malaquias, presta bem atenção. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, a profecia está dizendo que Deus vem, né? Vem ao encontro do seu povo para um julgamento, ok? Para um julgamento. Por quê? Julgamento quem? Vai julgar quem? Aqui no Malaquias, né? Já está vendo aqui que no versículo 1 de Malaquias, capítulo 3, não é uma visita amistosa, não é uma visita bondosa, não é uma visita de mentiras, de mimimi, de florear, não é uma visita, não é uma palavra de rolo, de enrolação, de chaveco, de enganação financeira. Ok, pastores? Deus está se dirigindo ao sumo sacerdote. Deus está se dirigindo aos líderes religiosos e políticos de Israel, aos fariseus também, nesse tempo. Versículo 2. Umi michalecher, Etion bu umi chamed bereraoto, kirul kesh metzaref, urevaroti mekas bezin. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Fogo para purificar. O fogo não sai douradinho, não. Tem umas encrostas, uma coisa, né? Tem que tirar as impurezas do ouro, né? O sabão em pó para purificar, para tirar a sujeira. Ó, esse anjo, esse mensageiro, esse enviado de Deus para Israel, não é para o Brasil, não. É para Israel, a nação de Israel, para aquele tempo lá, 500 e poucos anos antes de Jesus vir ao mundo. Para o pessoal do templo,
templo, para o clero, para os levitas, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, que já faziam lambança lá dentro. Muito bem. E olha o que vai dizer. Ó, continua aqui, Malaquias 3:3, para você entender. Yashav Metzaref, o Metair, Kesef Vetahar, et Benei Levi, Vesikar, Otan Kazach, Verhakasef, Verhayu, La Adonai, Maikesei, ou Majrei, Minechar, Bitsedakar, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, a classe dos que foram separados para servir a Deus. E os afinará como o ouro e como prata. Então ao Senhor terão ofertas em justiça. Olha aí. Versículo 4. Viaravar la Adonai Menechat, Yehudá, Jerusalém, Kemeyolan, o Rechanin, Kademonio, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Nos dias antigos e primeiros anos, não é? Havia toda uma obediência, todo um respeito, principalmente com Deus consagrado e com o pobre, a viúva e o estrangeiro, o que já não estava acontecendo mais. Eles estavam roubando o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, né? Os sacerdotes, o pessoal do templo. Tá bom? E chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro, os que caloteiam, né? Os que não pagam, os caloteiros que não pagam o trabalhador de um dia, do jornaleiro, que não paga o salário das pessoas, como o Silas Malafaia, que não pagou os benefícios, CLT, Fundo de Garantia, dos funcionários que serviram a ele, né, chegando à base de 35 ou 45 milhões, não é, de dívida trabalhista com esses funcionários. E perverteram o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Que direito é esse? Deuteronômio capítulo 14 está escrito, não esquecer, abençoar, de 3 em 3 anos, dar o dízimo, né, do órfão, da viúva, do estrangeiro, socorrer, acudir o órfão, a viúva, o estrangeiro, os pobres, os necessitados, que aí é o dízimo e a oferta também social para as pessoas que precisam. Não é só o sacerdote, não é só o pastor, não é só o padre, não é só a família deles que tem que comer bem, viver bem, ter carro bom, ter boas escolas, ter clubes, ter plano de saúde, ter viagens, ter casas em tudo quanto é lugar, ter fazendas. O povo precisa ser abençoado também. Deus não esquece de ninguém. Está ouvindo? Mas isso já estava acontecendo lá no segundo templo, tá? Vamos lá. Versículo 6. Peraí. Opa. Versículo 6. Opa, aqui. Deixa eu só dar um tequinho aqui. Subiu tudo aqui, me perdoa. Meu Deus, peraí. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu só aqui. Estamos no versículo 6 do capítulo 3 de Malaquias. Aqui.
versículo 6. Versículo 6, Malaquias 3, 6. Ki ani Adonai lo shenitin veyaten, Benei Yaakov lo chaliten. Ou seja, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ok, entendi agora. Versículo 7. Vou ver aqui. Meu Deus. Ah, entendi. Agora vai. O versículo 7. Malaquias 3, 7. Lemimei avoteichenu, saretenu, mechukai velor, shemareten suvul elai, veshavovach, ou veyahovach, aleichen amar Adonai, tsevaot vaamereten, vamer nashuv. Ou seja, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que te havemos de tornar, né? Versículo 8. Chaikeba dan Elohim, ki aten kofein oti, vamereten bamech, que vai enojar, ou que vai enojar, ramaser, ao dízimo, né? Vamereten, bamer, que vai enojar, ramaser, verraterumar, ou seja, roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais, todavia vocês me roubam. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas, como que eles estavam roubando a Deus? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Irmãos, cada detalhe de cada tipo de oferta de manjares, né? Ofertas para relaxamento dos pecados, pombos, rolinhas, né? Ofertas maiores, ovelhas, cabritos, bois, etc. Cada tipo de oferta e os dízimos. Você ouviu eu dizer o tempo inteiro que o dízimo não era dinheiro. De fato, não era dinheiro. Mas no livro de Deuteronômio 14, 28, ele vai ensinar que quando o judeu, naquele tempo, ou o hebreu, estivesse muito longe do templo, ele poderia vender, né, o seu cereal, o seu grão, ou o seu bode, alguma coisa, para poder oferecer ali a Deus mesmo no lugar e poder comer também, não é? Então, muitas vezes, como as tribos foram espalhadas, as 11 tribos, e ficava longe o lugar central que é Jerusalém, muitas vezes a jornada, a caminhada, não tinha carro na época, quilometral, né, distância, tudo muito rústico, né? Mesmo tendo dinheiro, cansava andar de jumento, ou de cavalo, ou de... enfim, era muito estressante, muito cansativo, muito penoso durante o sol do deserto e à noite o frio terrível. E até chegar em Jerusalém. Então, muitas vezes, para evitar toda essa bagagem, toda essa logística, essa dinâmica, alimentar o burro, alimentar o cavalo, alimentar o camelo, não é?
carregar pesos, né, de cereais, carregar mais animais. Muitas vezes isso era vendido e em dinheiro levava-se ao templo, não é? O dinheiro simbolizando todos esses animais e cereais e tal, e ali se entregava na mão do sumo sacerdote. Beleza? Ficou surpreso? Mas isso não era de praxe, não era isso que Deus tinha ordenado, não era isso que Deus queria. E aí começa a grande problemática, não é? Porque quando o dinheiro entra, lembra que eu falei do mamon, lá dos tempos antigos já de Abraão? Quando o dinheiro, o valor que não era barato, o ciclo, lembra do ciclo, da prata, do ouro, que convertendo hoje passa de 1.000, de 2.000, 100.000, 200.000, 50.000, chega até os milhões. Então, quando isso vira dinheiro, aí o negócio começa a mexer com a cabeça do sumo sacerdote no templo. E ao invés de devolver isso, tanto para oferecer as oblações, as expiações a Deus na intercessão pelo povo de Israel e pelos seus pecados, e também socorrer o levita, que dependia da oferta de pobre, oferta social, e também defender a viúva, o órfão, o estrangeiro, é isso que Deus está pegando aqui no pé. Em momento algum, Deus, o Eterno, está cobrando de você, católico, está cobrando de você, evangélico. Em momento algum, Deus está cobrando de você, da Universal, da Mundial, da Renascer, da Assembleia, de qualquer igreja evangélica. Nós estamos falando de um livro chamado Malaquias. Esse livro, Malaquias, foi escrito 500 e poucos anos antes de Jesus vir ao mundo, com uma repreensão, uma dura, uma lapada. Não é no Egito, não é no muçulmano, não é em outros países, regiões da época, não. Não é para os romanos, não é para os gregos. A repreensão de Deus aí, a chamada de Deus chamando os caras do templo, os religiosos, de ladrão era para eles, os caras do templo. Porque ao invés deles cumprirem o Devarim 14, 28, o Deuteronômio 28, vamos ver o que está escrito lá, Deuteronômio 28. O que está escrito lá em Deuteronômio 28? Quer ver aqui? Deuteronômio 14, perdão. Deuteronômio 14, 28, 29. O que está escrito lá em Deuteronômio 14, 28, 29? Está escrito assim: a cada 3 anos, por isso que Deus ficou muito bravo, irado, né? Mas não é com você, não, crente evangélico. Não cai nessa conversa fiada de que se você não der o dízimo, você é ladrão. Você não é ladrão. Quem fala isso para você é mentiroso. Quem ensina isso para você está mentindo para você. Eu sei que a gente vai dormir daqui a pouco, é domingo, você foi na igreja hoje, é domingo, você vai dormir, mas segura mais um pouquinho aí, tá bom? Isso é só para você aprender. Eu estou mostrando para você direto da Bíblia. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém. Eu estou direto da Bíblia e do texto em hebraico. Deus não chama você, evangélico e cristão, de ladrão em momento nenhum. Nunca chamou você de ladrão. O ladrão aqui do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Deixa eu virar aqui para cá um pouquinho para mim. Aqui, tá bom? O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, aonde a pastorada fala para vocês aí, está escrito assim. Presta bem atenção que eu estou falando para você direto do hebraico, tá? Está escrito assim: Haikeba Adam Elohim Kim Aten Kovein Oti Va'amaretim Bamer Kevanuhan Hamaser, dízimo, o maser, Verraturá,
verraterumar, roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vocês me roubam. E dizem, em que te roubamos? E aí vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas alçadas. E no versículo 9 vai dizer assim, né? No versículo 9 vai continuar dizendo assim, Bamerach aten nearim feiotir aten kovein hagoi kulo. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Mas aonde que eles estavam roubando? Como que eles estavam fazendo isso? Não é? Aqui, ó. Deus está citando aqui os estatutos dele, a palavra dele. Deixaram de cumprir os meus estatutos, deixaram de olhar os meus preceitos que eu deixei para vocês. Sacerdotes, sumos sacerdotes, do templo, da casa, do sagrado. Devarim, ou Deuteronômio 14, 28, a cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita no 3º ano e o colocarás em tuas portas. Ó, virá então o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo. Lembra que os levitas, a eles não foi dado o direito de ter salário, de ter grana, de ter dinheiro, de ter casa, de ter terreno, de ter propriedade, de ter carro, de ter roupa. Não foi dado esse direito, porque a função deles era servir a Deus. Como eu posso te explicar? Eu sou um homem espiritual, por mais que você não acredite. Tem uma carta de Paulo, que Paulo vai dizer assim, que aquele que se junta ao Senhor se faz um com Ele. Então, se você não tem o prazer, a plenitude da espiritualidade dentro de você, para você estar bem com Deus, você precisa ter dinheiro na sua conta bancária. Para você estar bem com Deus, você precisa ter um carro. Para você estar bem com Deus, você precisa ter um ótimo salário. Para você estar bem com Deus, você precisa ter uma casa muito boa, confortável, ou 2, 3 casas, apartamento, 2, 3 carros, ou uma chácara, um sítio, né? Um apartamento na praia, e ganhando muito bem. Se você acha que estar bem com Deus é ter essa vida, então você não conhece o Deus da Bíblia. Bye, bye, tchau. Nem anda com a Bíblia e nem cita a Bíblia. Porque estar bem com Deus espiritual, mente falando. Estar bem com Deus é viver pela fé. Não é ser vagabundo, não dependendo do dinheiro dos outros, não. Mas estar bem com Deus não é ter a vida espiritual, a salvação, o mundo espiritual pautado no mundo físico, material, no mundo de grana, de dinheiro, de banco, de cheque, de pix, de carro, de tênis, de sapato, de calça importada, não sei o quê. Isso não é sinônimo de estar bem com Deus, com a espiritualidade, não. Porque se fosse os maiores ateus do mundo, as pessoas mais ruins do mundo, as pessoas mais canalhas, pilantras e ordinárias, estariam sempre bem com Deus. Porque todas elas foram bilionárias e milionárias e fizeram o caos no mundo, e como fazem até hoje. E isso é ser levita. Se é levita, você tem certeza que você é levita? A cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita no 3º ano e o colocarás em tuas portas. A cada 3 anos você vai colher o dízimo da tua colheita. Os frutos da terra, era tudo separado. E cada hebreu ou cada judeu, cada israelita deixava porção dobrada lá, 10% disso, daquilo, tudo outro, e era muita coisa, né, das 11 tribos, para que os levitas recolhessem na porta deles, para que eles pudessem sobreviver. Não só os levitas, tinha a parte separada para os levitas, tinha a parte separada para as viúvas, tinha a parte separada para os órfãos, tinha a parte separada para os estrangeiros. Você admira Israel? Admira
a cultura Israel, você admira o hebraico, você admira as escrituras sagradas. Se eu perguntar para você, você está vivendo isso? Você está fazendo isso com o teu irmão, com a tua irmã? Você está observando? E aqui era de 3 em 3 anos. Para você ver que a coisa era tão boa, a prosperidade, a fartura era tão poderosa, que só de 3 em 3 anos eles faziam isso. Então tinha um bom tempo, sem passar necessidade, sem passar fome, sem passar situação difícil, sem passar sede, sem passar privação. Já parou para pensar nisso? Agora, e você que dá o dízimo em dinheiro e oferta direto na sua igreja? Você, de quanto em quanto tempo você passa a privação? De quanto em quanto tempo você está sofrendo na sua casa? De quanto em quanto tempo corta a sua luz, a sua água? Ou você fica sem gás, ou fica sem mistura? De quanto em quanto tempo? Como é que está a sua situação, o seu aluguel? Seu nome já saiu do SPC? Alguém já pagou um processo seu de dívida de aluguel? Alguém já chegou aí e falou assim, não, eu vou tirar o processo aí para você não ser despejado. Já fizeram isso para você? Hein, crente? Fica esperto, ok? Virá então o levita, pois ele não tem parte na herança contigo, tá vendo? Deuteronômio 14. O estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Deste modo, o Eterno, o teu Deus, te abençoará em todo o trabalho que a tua mão realizar. Lembra que eu falei ontem da chave, né, do segredo de ficar abençoado financeiramente, com saúde, com proteção espiritual? Salmo 41 e Provérbios 17. Lembra que eu li 19 e 17, se não me engano? Lembra? Socorreu o pobre e a viúva, o órfão, o estrangeiro, o necessitado, a caridade e o amor. Esse é o melhor dízimo que você pode fazer para agradar a Deus, porque Deus se faz ali na estrutura do pobre, do necessitado, daquele que precisa. Quer ter um encontro com Deus? Faça caridade para com as pessoas. Bom, tirando aqui esse texto, mostrando para você o porquê que Deus ficou bravo em Malaquias 3, capítulo 3, é justamente por isso. Então, essa obrigação de deixar o dízimo, né? De deixar o dízimo que, deixa eu ver, tem um nome esse dízimo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, opa, eu marquei aqui, meu Deus do céu, cadê ele? Cadê aqui? Deixa eu ver. Esse dízimo que eu estou falando para vocês, deixa eu voltar aqui, ó. Esse dízimo é o dízimo da ação social. Esse dízimo é o dízimo para os pobres, não é? E o sacerdote, não é, começou a passar a mão nesse dinheiro. O levita começou a passar a mão nesse dinheiro já. Então, Malaquias capítulo 3, ele não tem nada a ver com você, católico, apostólico romano, evangélico, cristão, protestante, pentecostal e neopentecostal. Falando a verdade para você na sua cara. Você pode não gostar de mim não, mas você esse tempo todo está fazendo um papel de trouxa, papel de idiota, porque essa questão é para o povo de Israel, foi para o povo de Israel naquele tempo, 580 ou 500 e poucos anos antes de Jesus vir ao mundo. Os ladrões aí, os que estavam roubando, eram os sacerdotes do templo, ok? Era isso que estava acontecendo. Você está entendendo isso? E o povo induzido pela cafajestagem, pela malandragem, pela corrupção do sacerdote no templo, sabe o que o povo estava fazendo? O povo também não estava deixando mais, o quê? O povo não estava deixando mais na porta de casa, né, esses dízimos ou essas ofertas sociais para o levita, que era um pobre, que dependia do povo para comer. Está vendo?
Eles não estavam deixando mais também o dízimo e a oferta para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro. Você está vendo como que é o negócio? Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com os seguidores de Jesus. Jesus nunca tocou nesse assunto, para falar a verdade. Tem nada a ver com os seus seguidores que começaram a seguir ele. Sabe? Ele nunca ordenou que ninguém fosse lá e ficasse pagando o dízimo para o templo. Sabe? Entende? Tem uma fala dele que uma hora eu explico aqui, nesse outro dia, sobre dízimo. Ele tocou nesse assunto, sim. Mas para quem que estava falando aquilo? Eles têm que entender. Ele não estava falando para os seguidores dele, não. Tá bom? Então, essa história do dízimo, do macer, né, em hebraico, não tem nada a ver com romano, com grego, com italiano, não tem nada a ver com egípcio, não tem nada a ver com espanhol, com brasileiro, com americano, com japonês, com cristão, não. E o dízimo também não é um preceito espiritual e divino do Deus de Israel. O dízimo foi um empréstimo que foi feito de outros deuses, como eu já disse, do Egito, dos sumérios, dos babilônios, aonde lá o imperador, o faraó ou o rei fazia essa politicagem, essa cachorrada, essa estratégia política e religiosa, enganando o povo, ordenando e obrigando o povo com os seus sacerdotes, suas religiões e deuses, a tirar 10%. 10% não é só de judeus, não, já vem antes. Tá? Bem lá de Abraão, Terá, seu pai, os deuses, os cananeus, todos faziam isso daí. Era ritual, era genérico, todo mundo fazia isso. Não é uma particularidade que veio do céu, não, para te salvar. Então você fica esperto com isso, tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura de Malaquias 3, aqui, para a gente encerrar essa parte, tá? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Bamerá aten nearin veoti aten kovein kagoikulo. E aí nós vamos descendo aqui, ó. E ainda vai chegar aonde? No versículo mais propagado, que os malandros gostam de propagar e pegar, né? Pegar emprestado esse versículo aqui e jogar para a igreja. Ok? Aqui, vai dizer assim. Reviu etikal hamaser, que é o dízimo, né? Reviu etikal hamaser el beit atzor, ou Hautzar Adonai, teref beveiti, uverhanunin nach bazoch amach Adonai, tsevaot enlo, efetar lachen et harubon, rashamain, vahorikotin lachen berachar, adipel dai, ou seja, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus nunca se dirigiu, nem pensou, nem imaginou, né? Preservar esta mensagem, esta palavra, para você, crente evangélico, para você, católico. Nunca. Primeiro porque mesmo nenhum de vocês cumprem os estatutos e os mandamentos de Deus, o Deus do povo de Israel, o Deus judeu, o Deus de Moisés. Isso não se aplica a vocês. Mas os malandros da fé, né? Pegaram as partes mais importantes que lhes convinha, porque, como eu disse, o Deuteronômio 14, 28, 29 vai ensinar que quando o judeu morava longe, o israelita e o hebreu morava longe do templo em Jerusalém, né? Ou longe do tabernáculo, perdão, não tinha templo ainda, longe do tabernáculo, o que eles faziam? A ordem era, a norma era, ó, se estiver muito longe, muito cansado, não tiver em condições de chegar, pega aí, ó, sacrifica aí o teu cordeiro, faz um holocausto, come aí, para não morrer de fome, ou então vende,
traz em dinheiro, chega aqui, você pode comprar, ó, ou você pode dar para o sacerdote. Essas eram as maneiras que o dinheiro chegava no templo. Você está entendendo? E aí, os caras do cristianismo, né? Mas antes dos caras do cristianismo, antes de Constantino, essa galera da patrística, os pais da igreja tal, esse povo todo aí, os fariseus já no segundo templo, já começaram a crescer o olho e entender. Por quê? Porque, como eu disse, gente, um ciclo ou um talento, 11,3 gramas, né? Em 4,5 quilos, né? Multiplicar isso por 400 reais, né? O valor de 4 reais multiplicado por 4,5 quilos de prata pura, o ciclo ou talento, chegava a 18 mil reais, e em dólar 3.200. Isso o ciclo de prata. Agora, quando o ciclo é de ouro, é muito mais caro. Uxi, o de ouro, então, o de ouro chega a milhões, não é? Muito caro. Caro, 45 mil reais nos preços atuais, se você for pegar aí. Entende? E aí o dinheiro era muito valioso, né? Para você ter uma ideia, que eu estou falando de dinheiro, por que o dinheiro começou a corromper os homens, não é? O Davi pagou cerca de, sabe quanto? Em reais ele pagou 2.400.000 reais. Em dólar daria 444 mil. 2.400.000 reais em 600 ciclos, 11,3 gramas de ouro. Isso corrigido no valor de hoje, tá bom? Então, o dinheiro começou a entrar no templo, né? E aí o que acontece? Como eles vieram da Babilônia. Ó, o livro de Malaquias foi escrito nesse tempo, 580 e poucos anos antes de Cristo. Como eles são recém-chegados da Babilônia, eu já disse que eles já tinham aprendido lá no Egito. Depois, Babilônia, já vieram contaminadinho do Egito. Agora vem Babilônia também. O que acontece? Eles entenderam, né, a estratégia política, né, o ecumenismo da Babilônia, também do Egito. Os deuses precisam, os deuses não querem só 10% das coisas agrícolas da terra. Você viu lá? Não, os deuses da Nabucodonosor, né, os deuses suméricos, do Egito também. Não, eles pedem grana, dinheiro também. Por que não? Por que não? Você viu como os sacerdotes dos templos do Nabucodonosor e os sacerdotes dos templos diversos, né? Do politeísmo do Egito, você viu como eles andam na pompa, você viu as propriedades que eles têm, você viu a riqueza como eles são bilionários? E por que nós, que somos do verdadeiro Deus, não podemos ser também? E aí começou a baixaria, começou a tal expressão mamão, que o teu Jesus condenou tanto, mas você não tem vergonha na cara, você ignora Jesus. Posso falar uma coisa para vocês, na boa? Vocês não conhecem Jesus, não. E vocês também não amam Jesus. Vocês andam com o nome dele na boca e chega a ser um pecado, como está escrito, né? Levar o nome de Deus em vão. Falam tanto de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, que vocês fazem tudo o contrário que ele ensinou. Jesus para vocês não interessa. Deus para vocês não interessa. O que interessa é alguns textos, alguns contextos que falam de ciclo, de ouro, de oferta. Ó, para você ter uma ideia aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Só para você ter uma ideia, em termos de a oferta de Corban. Essa oferta de Corban aqui, ofertas voluntárias, Corban, ou seja, sacrifício, né? O Corban, o valor variável, geralmente equivale a 1 a 5 denários, de 1 a 5 dias de salário. Ó, hoje seria 50 reais, entre 50 a 250 por pessoa, dependendo do tipo do sacrifício ou animal. Era barato? Não era não. Vamos lá, sacrifício de animais, bois ou ovelhas. Um boi equivale a 200 a 400 denários. Ou seja, 10 mil reais para sacrificar um boi para Deus, um holocausto no templo. Não é? De 10 mil reais, não é?
Atualmente, esse preço sobe para 20 mil reais. Tá vendo aí? Você acha que era baratinho, que era fácil? Os valores em reais são estimados com base no preço da prata, né? R$ 3,50 por grama. E no poder da compra de um dia de trabalho, equivale a 50 reais. E aí vai indo, gente. A coisa era feia, não é? Era muito feia. Mas o dinheiro mais poderoso que tinha era o shekel de Tiro, né? Esse era muito alto pra caramba. Cada moeda, cada dinheiro aqui tinha um valor naquele tempo bíblico, entendeu? Agora, os impostos do templo. Você que fica falando aí que os irmãos da igreja têm que levar dinheiro todo culto, tem que dar oferta todo culto tem que dar oferta. Você sabia que no templo de Israel, não é, existiam dois valores, dois impostos do templo, ok? Vamos lá, o meio shekel, que é a moeda em Israel. O meio shekel, naquele tempo, 7 gramas de prata equivalia, sabe quanto? A 24 reais. Pago anualmente por homens judeus maiores de 20 anos. Mas como vocês não têm vergonha na cara, vocês incentivam até as crianças a dar moedinha, R$1, 10, 20, 30, 50, né? As mulheres, comer o dinheiro das mulheres, como fizeram no templo com a viúva, não é? É porque vocês não têm vergonha na cara. E é todo dia que vocês pedem. Todo dia tem dízimo para dar, né? Olha, de 3 em 3 anos o dízimo, mas vocês querem todo dia, todo domingo, todo mês, né? Tá bom o negócio, né? Essa parte da Bíblia é boa pegar. É o Senhor, aleluia. É o Jeová Rafá, é o Jeová Jiré, é o Deus de Moisés. Pega a parte que tem que deixar a barba crescer sem cortar as pontas. Pega a parte que tem que usar o talit, catã, por dentro das calças, com o cílice para fora. Pega a parte que tem que guardar o sábado, que tem que guardar os 613 mandamentos. Pega a parte que tem que fazer a circuncisão. Pega essa parte. Ah, não, é a lei de Moisés. Ué, mas o dízimo também não é lei de Moisés? O dízimo é a lei mais de Moisés do que de Deus. O dízimo é uma lei mais pagã do que divina. Mas vocês não têm vergonha na cara, porque vocês servem a Mamon, vocês não servem ao Deus verdadeiro. Bom, dois impostos do templo. O meio shekel, 7 gramas de prata, 24 reais, pago anualmente por homens judeus maiores de 20 anos, e também o shekel inteiro, 14 gramas de prata, 49 reais, usado para cálculos em sacrifícios e dízimos maiores. Já a oferta da viúva pobre, né? Vamos lá. Esse aqui eu já falei, né? Esse aqui também eu já falei. Pronto, esse aqui também eu já falei. Vamos subir um pouquinho. Aqui que eu quero falar uma coisa interessante. Ó. Opa. Pá. Olha aqui, ó. Falando sobre as moedas do tempo de Jesus. Um denário romano, olha como o dinheiro comia solto, valia 50 reais hoje. O dracma grega, uma moeda, valia 50 reais hoje. Já o shekel, ou o shekel, o ciclo de tiro, o talento de tiro, valia 200 reais. Lembra o ciclo? 11,3 gramas de tiro. Ó, um talento, 10 mil reais. Uma lepta, uma moeda, uma quadrante, valia 39 centavos. E o shekel do templo valia 200 reais hoje. Então a moeda que a mulher deu lá, a viúva pobre, era uma lepton, né? Essa moeda não tinha praticamente valor nenhum. Mas mesmo assim, eles não deixavam passar não. É moeda corrente, é moeda, tá valendo, é dinheiro, tá caindo o gasofilaço. É igualzinho vocês. Então, quando vieram do exílio da Babilônia, haviam já observado essa questão e implantado, né? Pegaram empréstimo lá do mundão, do paganismo, né? Do paganismo. E trouxeram também para o templo. E aí começaram, né? A exigir agora em dinheiro, não só a parte agrícola de alimentos, mas também em grana, em dinheiro, para que a vida do sumo sacerdote ficasse equivalente, ficasse na igualdade, né, com os sacerdotes pagãos do mundo, dos demônios, aquela conversa fiada toda. Agora, na parte contemporânea, já
No tempo de Jesus já estava tudo contaminado, isso aí que eu estou falando para você. Já estava tudo lascado lá, né? Por isso que ele desceu o pau. Jesus desceu o sarrafo lá. Então, em 585 depois de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, no Concílio de Macon, segundo Concílio de Macon, né, em 585 depois de Cristo, a Igreja Católica ela estabelece que os fiéis deveriam pagar também 10%, macer, 10% de suas posses. Quantos cavalos você tem? Quantos carneiros você tem? Quantos bodes você tem? Quantos terrenos você tem? Quantas carruagens, carroças você tem? Quantos comércios você tem? É infiel. Quanto é a sua renda bruta durante o mês? Infiel. De suas posses e dinheiro ou propriedades. Caso não pagasse, eram o quê? Excomungados, eram expulsos pelas orações em latim, em nome de Pater, Filhos e Espírito Santo, vá para o inferno, para o raio que te parta. Então, os católicos que não pagavam, eles eram excomungados. Excomungar é ser expulso fora da comunhão do corpo de Cristo, da Igreja Santa e Católica Apostólica Romana. Então, expulsos da comunhão da Igreja, né? Condenados ao quê? Ao inferno. Só porque não quer dar dinheiro, não quer dar posse, não quer dar terreno, não quer dar porco, não quer dar galinha, não quer dar pato, não quer dar comércio, não quer dar coisa material para a igreja. Essa transição de produtos agrícolas foi para o sustento do clero. Mas o porquê isso? Né? E aí que eu expliquei para vocês os valores das ofertas no tabernáculo. Eles leram, eles se apropriaram dos textos hebraicos e viram que rolava já muita grana lá, né? Então, se rolava lá, vamos pegar emprestado. Pegar emprestado não, é uma, como é que se fala? Apropriação indébita. Não eram judeus, não eram correntes, não eram levitas de verdade, não eram escribas, não eram israelitas, não tinham sangue judeu, não eram descendentes de Araão, não é? Do sacerdócio, e pegaram emprestado tudo que leram lá em Levítico, em Números, em Deuteronômio, em Êxodo, e começaram a aplicar na Igreja Católica Apostólica Romana, né? E viram os valores do tabernáculo, né? Viram, haviam 3 tipos de dízimos, como eu já falei, o Maser Rishon, que é da terra, produção agrícola, os frutos da terra, tinha o Maser Sheni, que é do povo, né? 10% após o primeiro dízimo, né? Como comer parte diante de Deus, né? Nas festas religiosas, ok? E todos, né? Todos os de 3 em 3 anos, deixar o dízimo e a oferta social para quem? Para os levitas, para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Deuteronômio 14, 28, 29. E o terceiro tipo de oferta, o Masereni, né? Que é o dízimo dos necessitados, que eu acabei de falar agora há pouco. É o dízimo do necessitado, perdão. Então, para cada tipo de dízimo, de oferta aqui naquele tempo, tinha um valor. Se você não conseguia chegar até o templo, você vendia e dava o dinheiro lá para o sumo sacerdote. Então, para você ver como que já começou aí. É por isso que Deus, lá no começo, já não gostou dessa ideia, né? E é por isso que eu ouso, né? Você acha que Deus, ele precisa incorrer no erro de cometer plágio? Você acha que Deus, ele sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele sendo todo-poderoso, ele precisa copiar, não é?
Criador de tudo, precisa copiar rituais impostos dos sumérios, dos Anunnakis, impostos dos egípcios, impostos dos cananeus, dos moabitas, dos filisteus. Você acha que Deus precisaria fazer isso? Ele é Deus ou ele não é Deus? O Deus puro, santo e verdadeiro. Se ele é tudo isso, por que ele não criou algo novo, uma maneira nova de dar ajuda para os sacerdotes e para os levitas? Por que ele teve que pegar emprestado o ritual do dízimo no paganismo, no mundo sujo, nos góis, nos gentios, nos abomináveis? E você ainda vem querer dizer que eu estou errado? Você está mais para servir os deuses imundos e sujos, como Moloque, Dagon, Baal-Zebu, os deuses egípcios, e todo esse panteão de sujidade, de besterol, como diz o Alex Sampaio, de blá blá blá, papagaiada de lorota, do que servir o Deus verdadeiro, que o tempo inteiro está achando na Bíblia o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, o amor, a humanidade, o amor aos pequenos, e o Jesus vem falando a mesma coisa. Mas não. Sabe por quê? Existe uma grande diferença. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, vou te mostrar uma diferença muito legal. Quer ver? Opa. Deixa eu subir aqui, eu já vou acabar, já que nós vamos dormir, né? É domingo? Deixa eu colocar aqui, vou escrever rapidinho aqui. Opa, volta pra cá. Deixa eu só escrever aqui rapidinho, já vou acabar. Só pra você ver, ó. Deus e a... Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos ver. Vou ver qual a resposta que ele me dá aqui rapidinho. Já tô acabando, tá? Pra você ir dormir também. Opa. Vamos lá. Deixa eu mostrar a diferença agora. Não é? Quando você faz alguma coisa para Deus na igreja, quando você vai na sua igreja e com a alegria do seu coração, você sente de dar alguma coisa ali, porque você sente a presença de Deus, e você dá por amor a Deus, você dá porque você quer ver o bem ali do pregador, ou, enfim, principalmente das obras sociais da igreja, aí você realmente está servindo a Deus. Agora, quando você vai sugestionada, convencida, obrigada psicologicamente, hipnotizada, que você tem que dar, senão você não vai ser abençoado, que se você não der, o devorador vai entrar na sua casa, que se você der, quanto mais você der, valores altos, mais será a sua recompensa. Essa narrativa, essa papagaiada, essa mentira toda, não é do Deus de Israel. Presta atenção, pastores, essa mentira vem do Deus Mamon. É quem serve Mamon, quem serve ao capeta, quem serve a si mesmo, quem serve o seu intestino, quem serve os seus prazeres, as suas entranhas, os seus gostos, quem serve os seus projetos financeiros. Ensina isso para a igreja. A chantagem. Deus não é bicheiro. Ou melhor, Deus não é agiota. Deus não é telecena. Deus não é loteria. Deus não é mega sena, loto fácil. Deus não é loteria esportiva.
Deus não é BMG. Deus não é Crefisa. Deus não é Itaú. Deus não é Nubank. Deus não é Banco do Brasil. Deus não é Caixa Econômica. Vamos parar com essa palhaçada, com essa coisa chula, com essa coisa nojenta e podre que vocês fizeram com o Deus de Israel e com as Escrituras. Vocês tomem vergonha na cara de vocês. Ok? Essa é a diferença entre quem serve a Deus e quem serve a Mamon, que é um conceito, né? Muito bem. Então aqui vocês entenderam. Vamos seguir aqui o nosso texto, então, do livro de Malaquias. Para nós acabar a nossa live. Aqui, ó. Vamos lá. Muito bem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Que tesouro é esse? Tesouro era uma repartição onde ficavam os sacos de farinha, os sacos de feijão, de arroz, de milho, de trigo, de soja, as castanhas, os temperos, não é? Os condimentos, é o depósito, a despensa onde ficava as frutas, os legumes, e também o lugar, o curral, onde ficavam as ovelhas, a cabra, o bode, tudo para ser sacrificado e também para ser comido, né, pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote e os seus familiares, ok? Essa era a casa do tesouro. Não era um banco 24 horas dentro do templo, como eu já vi em alguns templos que eu andei por aí. Na sala do bispo, abre uma porta que parece um elevador, tem um caixa eletrônico do Bradesco lá dentro. Eita, nós. Deixa eu ficar quieto. Então, essa promessa aqui, ó. Opa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dera adivinha a maior abastança. Essa promessa nunca foi para cristão, nunca foi para você, crente evangélico. Essa promessa foi para o povo de Israel, há 580 anos antes de Cristo vir ao mundo, após 400 anos antes dos 400 anos de exílio. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Ou 400 anos de exílio, onde Deus não se comunicou com Israel. Israel entrou em todos esses pecados aqui, né? Roubando o dinheiro, roubando a grana, roubando o alimento que era para os pobres, para o levita, para a viúva e para o estrangeiro, metendo a mão, pensando só nele, o sacerdote, o sumo sacerdote, como o seu líder faz hoje. Compra Record, compra Canal 21, compra helicóptero, compra jato, compra carro importado, compra terreno, compra fazenda, é mansão daqui, mansão dali, investimento em bolsas de valores, é investimento em bancos offshores fora do país, como eu sempre falo. E você fica chupando o dedo, tendo que trabalhar para sustentar essa raça de pilantra e vagabunda. Ok? Malaquias 3 não diz respeito aos seguidores de Yeshua, não diz respeito à igreja cristã, não diz respeito a protestantes e nem a evangélicos. Se o seu pastor prega isso, é porque ele realmente, ou por ignorância, ou ele conhece e ele faz parte dos mercenários, dos ladrões da fé dentro das Escrituras. Pronto, falei. Então vamos lá. Vamos acabar aqui. Malaquias 3:11. Malaquias 3:11. Vai dizer assim: Vigariti lachen baohel, velo isherit, lachen etiperi radamach, velo sahakel, lachen hagefen, basitech amach Adonai Sevaot. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a virgem no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Que devorador é esse? Vamos ver que devorador é esse que Malaquias está falando aí? Hein, crente? Hein? Que devorador é esse? Em 1994, eu vi um pastor da igreja O Brasil para Cristo,
do falecido missionário Manuel de Melo, trazendo uma novidade para a igreja, uma revelação, lá na Avenida Mário Pernambuco, na Igreja Brasil para Cristo que tem lá. Ele dizia que Deus repreenderia o devorador, olha lá, como está escrito aqui em Malaquias 3:11, não é? Vegareti lachel baochel velo yasherit el lachen et perich ha'adamach velo tsahakel el lachen hagefen basader amach Adonai Tsevaot. E por causa de vós repreenderei o devorador. Você sabe que é o devorador? Para que não vos consuma o fruto da terra. Qual que era o fruto da terra naquele tempo lá? Fruto da terra, vamos colocar aqui um frutinho da terra aqui. Vamos colocar aqui umas folhas, né? Umas folhinhas aqui. Fruto da terra. Fruto da terra. Amanhã você vê essa live, não tem problema, não pode dormir. Qual que era o fruto da terra aqui que Deus está falando aqui? Vamos supor que o fruto da terra fosse, né, ó, sei lá, acho que é mais ou menos assim, ó. Fruto da terra aqui podia ser um tomate, né? Um tomatinho aí, ó. Fruto da terra. É fruto da terra, não é fruto da carteira, não é fruto do cartão Nubank, não é fruto do cartão do Bradesco, não é fruto do cartão do Itaú, do Santander, da Caixa Econômica, nem do Banco do Brasil. Não é esse fruto não, tá bom? É fruto da terra, tá falando lá. Né? Você leu bem comigo? Fruto da terra, ó. Fruto da terra, né? Ver se eu consigo fazer aqui, mais ou menos isso aqui. Não sei se tomate não é assim não, mas aqui tem as folhinhas verdes, ó. Fruto da terra, né? Fruto da terra, tá vendo? Tem nada a ver com dinheiro, né? Mas quem era então esse devorador aí? Meu Deus do céu, que a Bíblia está falando. Você quer saber quem era o devorador? Vou mostrar para você aqui o devorador aqui, ó. Olha 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 o devorador aqui. Esse aqui é o devorador, não é? É esse aqui, ó, o devorador. Olha o devorador aqui. Mais ou menos assim, né? Esse aqui é o devorador. Ó, o devorador. Sabe quem é o devorador? Tá aqui o devorador, ó. Repreenderei o devorador. Aí, ó. Sabe quem era o devorador? O devorador, o migrador? Gafanhoto. Aqui, ó. Esse aqui era o devorador. Gafanhoto. Grilo. Né? Grilo. Aruga. 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 O que mais? Pulgão. Pulgão. Né? Quem é do campo sabe. Vassoura. Vassoura. Vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa. Vassoura de bruxa. Isso daqui é o devorador de Malaquias 3, capítulo 11. Tá bom? Isso aqui é o devorador de Malaquias 3, 11. E por causa de uma uva, não é? Ou um morango, fruto da terra que você plantou, a questão agrícola, repreenderei o devorador. O devorador nada mais é do que um gafanhoto, um grilo, uma aruga, um grilo, um gafanhoto, um pulgão, uma vassoura de bruxa. Não tem nada a ver com demônios, espíritos malignos de rabo e chifre, que já ensinei que não existem dentro da narrativa evangélica e cristã que criou tudo isso da mitologia sumérica, egípcia e grega, não é? Somando mais ainda para temperar esse caldo com o livro de Enoque e com também as ideias mitológicas, fantasiosas de Zoroastro, um sacerdote sírio pagão, Zaratustra, que trouxe isso e influenciou todo Israel, inclusive até Jesus Cristo.
Só que Jesus soube lidar com isso, ok? Jesus não ensinou besterol para vocês, não. Mas o seu pastor, sim. Ele vai dizer que é o devorador, que é o demônio que está na sua vida, porque você não traz o dízimo na casa de Deus, irmão. O devorador está mexendo no teu salário. Só que a Bíblia está dizendo, ô pastor, você não tem vergonha na cara, não? A Bíblia está falando que é fruto da terra, não está falando que é do fruto do dinheiro, do trabalho. E como eu já disse, naquele tempo já tinha dinheiro, o ciclo de prata, de ouro, de cobre, em valores altíssimos. Tinha dinheiro, tinha grana. Que papo é esse, Williams? Né? Que papo é esse, cara? Você está mentindo pro povo da sua igreja aí. Não tinha... tinha demônio, coisa nenhuma, tá? E aí, para nós terminar, vamos deixar aqui, vamos lá. Descer, ó, vamos lá. O versículo 14 de Malaquias 3. Opa! Muito bem. Veserru etekehen kalk haruin kitereyu aten eretes refetes amar Adonai Tsevaot, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vai descendo, né? Vai descendo, vamos lá. Opa! Todas as nações vos chamarão uma terra deleitosa. Você e sua casa paga dízimo há quantos anos, há quantas décadas? Vocês são chamados de bem-aventurados e têm sucesso em tudo, estão prósperos em tudo, tão ricos e tão bilionários? Responde para mim aí. Vamos lá. Ou só o seu pastor tá? O líder da sua igreja tá? Muito bem. Chazekal alai, divereichen amar Adonai, va'amareten, magni de barenu alecha. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E aí o bicho vai pegando, né? Malaquias 3,14. Amareten shave lavo de Elohim, o mar betza, que chamarenu, me chamareto, e veril halal kenul, que do haronti, mi penei Adonai Tsevaot. Mas vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, temos cuidado em guardar os seus preceitos, em achar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Esse é o povo que estava dizendo. Deus está jogando na cara deles. Versículo 15. Veatá anahenu me aserin zedin gan nivenur, osei risheach gan baranu Elohim vai maletu. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essa é a alegoria de todo pastor da teologia da prosperidade. Se o povo do mundo tem, se o satanista tem, se o ateu tem, se o traficante tem, e Deus não faz nada, por que não vai fazer com a gente? Então, cuidado, fica esperto, agora está caindo um monte de gente aí. Muito bem. Versículo 16, estamos acabando já. Asne deberu irei Adonai ish et reur, vayar kesef Adonai vai chamar, vai keter vesefer zikaron, lefana'iv leirei Adonai ulechos shever, você veir chamou. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. A partir de hoje, ore a Deus e preste atenção nas coisas que você fala. Pastor em cima do seu altar aí da sua igreja, que você ensina para o povo da sua igreja. Existe um memorial, lembra o Apocalipse, o João vai falar isso na Revelação, que os anjos abriram o livro das obras, depois o livro da vida. Tudo que está fazendo, tudo que está falando,
toda mentira que você sabe que é mentira, toda malandragem, picaretagem que você está fazendo para se dar bem está sendo anotado, tá bom? E você que é crente, você que é cristão, que é crente, cuidado com o que você está fazendo, que está ouvindo, que está obedecendo, que está fazendo com a sua vida, com a sua alma, com o seu nome, com a sua família, né? Com o seu espírito e com o seu dinheiro. Muito bem. Versículo 17, né? Vegayuli namar Adonai tzivaot layom asher ani yosef segulach vishamaletir alechen kasher yashemol ish albeno haovet oto. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Naquele dia que farei, serão para mim tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Naquele dia, hein? Olha aí. Último versículo, que é o versículo de número 18, se eu não me engano. O versículo de número 18, que diz assim: Veshaveten ureiten bein tzadik, lerasar bein oved Elohim lasher lol avod. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Essa mensagem, terminando essa live, não é para você, igreja. Não é para você, igreja cristã. Todos esses sacerdotes católicos, todos os pastores tradicionais, seculares, batistas, metodistas, presbiterianos, doutores, não é? Exegetas, hermeneutas, bacharéis, não é? Todos vocês e anciãos, todos presbíteros, missionários, reverendos, evangelistas, né? Bispos, todos vocês não têm nada a ver com o povo de Israel. Todos vocês não têm nada a ver com as escrituras de Malaquias capítulo 3, no contexto de serem sacerdotes ou de serem gadol, ou de serem kohens, ou de serem levitas, sacerdotes, descendentes, enfim. A maioria de vocês, e mesmo sendo descendentes, se fizer isso, está pior ainda. Vocês não têm nada a ver hoje, nesse tempo, né, da Igreja Católica para cá, nunca tiveram nada a ver com esse texto, porque vocês não fizeram parte do período, do tempo pós-exílico de Babilônia. Vocês não estavam lá em Jerusalém, vocês não estavam lá na região, vocês não faziam parte de lá, dos costumes, das tradições, das festas, da crença, das 613 normas baseadas nos 10 mandamentos. Nunca seguiram o sábado, nunca foram circuncidados, nada disso. Isso não é para vocês. Então parem de mentir para o povo. Tomem vergonha na cara, criem vergonha na cara. Inventam aí, como os mormons, né, que tem a dispensa do bispo, inventa aí, né, a Casa da Caridade, o Ministério do Amor, o Ministério da Solidariedade, da benevolência, da ajuda social, mas parem de usar os termos macé, o termo hebraico dízimo. Para de fazer isso, não é? A não ser que você queira pedir dízimo em nome de Ra, ou de Set, ou de Moloque, ou de Baal-Zebub, ou de qualquer outra porcaria que exista aí no mundo antigo para fora, que já veio de lá, não é essa questão do dízimo. Mas para de dizer que Deus existe e que se o seu membro não der o dinheiro na sua igreja, ele vai para o inferno porque ele é ladrão. Isso está completamente descontextualizado do escopo, do bojo bíblico de Deus, da espiritualidade real, do Deus verdadeiro. Criem vergonha na cara de vocês. Agora, se vocês insistem nisso,
Então, pelo amor de Deus, cumpram isso aqui, Deuteronômio 14, não é? Ajudem os órfãos, as viúvas e também os estrangeiros, não é só os da igreja. Tá? Prosperem o seu bairro, a sua região, a sua zona, norte, sul, leste, oeste. Prospere o seu estado, prospere o seu país. Saiba usar o dinheiro que entra na sua igreja com obras sociais, de transformação de vidas, com ministérios que mudem a vida das pessoas. Mude esse país. Mostre para os políticos corruptos desse país, para os partidos desse país, que o partido de Deus, que o partido de Jesus é amor, piedade, misericórdia, compreensão, igualdade e transformação de vida. Mude esse país com a força e o amor de Deus e com o dinheiro do povo da igreja, com o dinheiro das pessoas. Mas não seja canalha, pilantra, mentiroso, não enriqueça como as pessoas estão fazendo por aí, se perdendo há muito tempo, não é há anos, não, se perdendo há séculos, há milênios, com o espírito de mamon. Que Deus te abençoe poderosamente. A maior forma de você agradar a Deus, se você quer dar dízimo, se você entende isso que tem que dar, ajude aquele que precisa. O idoso, o desempregado, o morador de rua, o que está passando fome, o que precisa de roupa, o que precisa de visita, o que precisa de casa, o que precisa de água, o que precisa de luz. Fazendo isso, você está atingindo direto o coração de Deus. Shalom, excelente semana para você, né? Shana Tová, uma semana abençoadíssima para você, de segunda a sexta-feira, a sábado, emprego, vitória, saúde, liberdade, libertação, paz, harmonia, é o que eu desejo para você. Boa noite, Deus te abençoe.